Olá, investidor, olá na área, vamos que vamos. Hoje, meus amigos, o mercado teve um dia mais corretivo, Dow Jones caindo 0,2%, o S&P 500 0,4% de queda e a Nasdaq caiu um pouquinho mais, 0,8%. E o Brasil foi para cima, foi para baixo e terminou levemente positivo, 0,32% de alta, nos 182.500 pontos. E quando olhamos por região, nos últimos dias, como eu venho chamando a atenção para vocês, o Ibovespa vem marcando fundo na região dos 178 mil, 179 mil pontos. Chegou a bater ali nos 175 mil pontos, mas foi seguido de uma forte reação, que foi o pregão de ontem, e hoje foi um pregão aqui mais comedido. E o gráfico de 15 minutos mostra justamente como é que foi agitado o dia de hoje. Esses são os primeiros 30 minutos de pregão, com a abertura do mercado dos Estados Unidos. O mercado que tinha caído subiu tudo de novo, quase foi para romper o topo do pregão de ontem. Aí depois recuou, parecia que ia devolver tudo na queda novamente. E voltou aqui, fechando levemente positivo. Então, uma queda, uma alta, uma queda e outra alta. Então, a depender do momento que você olhou o seu home broker, abriu o seu aplicativo, você viu mercados em situações distintas. E as maiores altas de hoje, meus amigos, chamam a atenção por serem todas de ações especulativas. Medalha de ouro para as ações da PDG, subindo mais de 30% apenas hoje. Azul 53, 25% de alta. H3 com 11% de alta, ficou com a medalha de bronze. E depois tivemos altas consideráveis nas ações da Ambipar, Bombril, PIC3, Kepler Weber, Wetzel, Jales Machado, Minerva Foods, que deu uma afundada, hoje reagiu um pouquinho, Azevedo e Travassos, São Martinho, Inepar e OSX, meus amigos. Essas foram as ações que subiram mais de 4% no pregão de hoje. E na queda, tivemos quedas consideráveis também. Ontem, Oncoclínicas subiu 50% só em um dia e hoje já devolveu 20% de queda. Medalha de ouro nas baixas. As ações preferenciais da Braskem caindo 16 e Nord 3 caindo 15, completa o pódio das maiores quedas. Outras quedas importantes: Recrusul, Elbo, Sanepar, das empresas com maior liquidez, foi a maior queda do dia. Nutri 3, Lupa 3, Unipar 6, Soja 3, Ruth 4, Melios, Banco de Brasília e o IBR4, essas foram as quedas maiores do que 4%. Hoje, meus amigos, trago para vocês informações atualizadas da Sanepar. A Sanepar é a empresa de saneamento do estado do Paraná. Então, é a empresa que vai cuidar da água e do esgoto do estado. Será que vale a pena investir nas ações da Sanepar? Saper 3, Saper 4, Saper 11? Deixa abaixo no seu comentário qual é a cotação das ações da Sanepar no dia que você está assistindo esse vídeo. A Sanepar, meus amigos, conta com 3 ativos. Temos as ações ordinárias com final 3, preferencial com final 4 e as Unities com o final 11. Em relação a principais indicadores, a companhia está negociada a um PL de 27 vezes, um P sobre VP de 4 vezes. Quando vamos olhar valor de mercado, o valor de mercado ela atual de 1,5 bilhão. Em relação a dividendos, dividend yield dela está na faixa dos 5%. Margem EBITDA acima dos 40%. Margem líquida, ou seja, o que sobra de lucro da receita, em 22,5%. Então, a cada R$100 de receita gerada, sobra R$22,50 em juros. Em juros não, né? Em lucro. ROI na casa dos 14%. Daqui a pouco eu vou ver um comparativo do crescimento desses indicadores, das mudanças desses indicadores. Nos últimos 5 anos, a receita cresceu quase 8% de forma composta. O lucro líquido dos últimos 5 anos também 7,5%. A alavancagem atual, vou olhar com vocês daqui a pouco, deu uma reduzida em relação a resultados passados. Quando vamos olhar os principais indicadores, o que é que nós observamos? Em 2024 e 2025, a inadimplência subiu um pouquinho. Em EBITDA, de 2023 para cá, nós estamos com a menor margem EBITDA. Caiu de 2023 próximo de 45% para 41% no último ano. E o ROI
o ROI ele vem aqui numa trajetória ascendente. Em 23 o ROI era de 16%, em 2024 foi para 15% e depois em 2025 para 18%. E o ROIC vem se mantendo aqui na casa dos 12%, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, desde 2023 também. A Sanepar é bom porque ela, quando vai mostrar os seus principais indicadores, ela mostra um apanhado dos últimos anos. Então você tem como comparar se está melhorando, se está subindo, se está piorando, se está estagnado. Só de manter estagnado já é bom, porque uma margem de EBITDA de 40% é uma margem de EBITDA excelente. Rendimentos, volume das barragens, resultado operacional, da água. Tô voltando na apresentação. Vamos avançando. Ó, a receita. A receita vem subindo. Por exemplo, em 2023 a receita era de mais ou menos 6 bilhões e 300. Em 2025 já estava nos 7 bilhões e 200. Então subiu aqui quase 1 bilhão de reais em 3 anos. O EBITDA subiu de 2 bilhões e 830 para 2 bilhões e 960. Claro que a proporção não é essa, né? Aqui tá uma proporção bem exagerada. Dá um crescimento aqui de 3,9% de 23 para 24 e de 24 para 25 de 1%. E o lucro líquido subiu de 1 bilhão e 300 para 2 bilhões de reais, mais de 2 bilhões de reais. Então, no comparativo com o ano anterior, no último resultado, a companhia deu um lucro 34% maior. E a sua margem líquida vem melhorando. Aquela margem líquida que nós vimos agora há pouco, de 22,5%, era de 2024. E a margem líquida atualizada é de 29%. Veja que a margem líquida vem subindo e a margem EBITDA vem caindo, mas se mantém num patamar interessante. Resultados, receita líquida, já vimos que está subindo. Investimentos, a companhia precisou fazer mais investimentos, 38% de alta em relação ao ano anterior. Capital, pronto, aqui é importante. Ó. Em 2024, a companhia estava com a alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA de 1,6 vezes, que já era uma alavancagem tranquila. E no último resultado, a companhia terminou com a alavancagem de 0,6 vezes dívida líquida sobre o EBITDA, bem tranquila a situação de caixa da empresa. Fato relevante envolvendo a Sanepar. A Sanepar anunciou na segunda metade de 2025 que havia recebido mais de 4 bilhões de reais referente a um processo de ação judicial movida contra a União em um processo sobre recuperação de imposto de renda sobre pessoa jurídica. E lá a companhia tinha informado que informaria a AGEPAR, que é a Agência Estatal que atua com a regulamentação de serviços públicos, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná, seria informada sobre o referido evento, ou seja, o recebimento de 4 bilhões de reais nessa ação judicial, e aguardará a definição da agência quanto ao tratamento regulatório específico solicitado pela companhia em relação à ação de imunidade tributária. Basicamente é o seguinte, ó. A Sanepar falou que a AGEPAR iria decidir o que seria feito com esses 4 bilhões de reais. Seriam utilizados para pagar dividendos, seriam utilizados para fazer os investimentos e, com isso, fazer aqui um alívio na conta dos consumidores, ou uma parte ia para a conta dos consumidores para aliviar, outra parte iria para dividendos. E agora saiu a publicação e a AGEPAR decidiu, no caso ela propôs, mas é uma decisão dela, claro, basta ser referendada, e o valor que pela última atualização está em 3 bilhões 944 milhões, seja integralmente destinados aos usuários da Sanepar. A proposta visa a garantir a modicidade, ou seja, tornar a tarifa menos cara por meio de investimentos não onerosos e ou descontos nas faturas, alterando a premissa anterior de compartilhamento de ganhos com recuperação de créditos fiscais prevista no Manual de Revisão Tarifária. Em decorrência dessa análise, a AGEPAR informou a abertura de consulta pública com prazo de 30 dias entre 27 de março de 2026 e 28 de abril de 2026 e de audiência pública a ser realizada no dia 29 de abril de 2026. Então, nos próximos dias, nas próximas semanas, teremos o referenciamento, o referendo, né? Vai ser confirmado ou não essa proposta para redução de tarifas.
Então, com isso, com essa proposta da AGEPAR para os quase 4 bilhões de reais, podemos dar adeus aos dividendos extras, aos dividendos extraordinários da companhia. De acordo com o Brasil Journal, isso fez com que as ações despencassem no momento que a matéria foi escrita, 7%. E a expectativa no mercado até então é, como falamos, de que ao menos parte dos ganhos sobre esse precatório, ficaria com a empresa, sendo distribuída aos acionistas por meio de um dividendo extraordinário. Mas isso aqui, por enquanto, está descartado. A proposta da GEPA, divulgada ontem, e da submissão para uma audiência pública, diz justamente o contrário. O valor é decorrente de uma disputa judicial com a União iniciada em 1994. Se brincar, algum de vocês não era nem nascido ainda, ou era pequeno ainda, na qual a Sanepar pedia imunidade tributária no imposto de renda de pessoa jurídica. A companhia já registrou uma receita líquida de 845 milhões pelo precatório no balanço do primeiro trimestre de 2025, considerando na ocasião que precisaria reverter 75% da receita para a economia da tarifa, destinada à redução da tarifa. Na época, a Sanepar disse que estava levando em conta um manual de revisão tarifária da própria GEPAR, mas pediu uma análise da agência com base na excepcionalidade do caso. O valor foi embolsado efetivamente pela Sanepar em setembro de 2025 e representa quase 30% do valor atual do mercado da companhia em 13 bilhões e 500 milhões de reais. Mas a GEPAR está propondo agora destinar 50% dessa receita extraordinária para reduzir as receitas dos clientes, a chamada modicidade tarifária. A outra metade deverá ser usada para investimentos onerosos na área de concessão, que não podem ser posteriormente repassados às tarifas. Então, tudo é destinado a manter as tarifas mais baratas, ou menos caras, né? A depender da perspectiva. Imagino que o mercado devia estar considerando até 50% desse valor do precatório como dividendo. Analisa o analista da Genial Investimentos, o Vitor Souza. Em relatórios anteriores sobre o caso, ele havia apontado que, numa perspectiva conservadora, 25% do valor total poderia ficar com a empresa, contando com a distribuição de 100% como dividendos extras, ou seja, os 25% daqueles 4 bilhões, aproximadamente 1 bilhão de reais, ficaria aqui destinado para dividendos extras. Muita gente estava comprada esperando esse evento, disse um trade da ação de autoria desconhecida. A decisão da agência reguladora estadual, coincidentemente ou não, vem em momento em que o governador Ratinho Júnior ainda não decidiu quem será o seu sucessor na disputa eleitoral deste ano, enquanto vê o Sérgio Moro liderando as pesquisas. A regulação estadual prevê que a Sanepar pode ficar em parte de eventuais ganhos extraordinários, de forma a incentivar a busca por receitas adicionais, repassando um percentual aos consumidores. Mas a GEPAR considerou que isso não se aplicaria a uma ação iniciada pela companhia na década de 1990. Neste caso, a agência avaliou que o precatório deve ser tratado como um evento regulatório excepcional, desvinculado da lógica ordinária de incentivos e das regras gerais de partidas adotadas em revisões tarifárias. Cotação das ações Saper 3, Saper 4 e das unidades Saper 11. Quando vamos olhar o dia que o Ibovespa foi para cima e foi para baixo, e a FNC fechando com leve queda. Hoje também a oscilação do FNC causou a movimentação do Ibovespa. Vale, alta de 0,79%. Petrobras estava com alta acima de 4%. Vamos ver o máximo que atingiu. Deu a 4,16% e fechou com a alta de 2,69%. E as ações da Sanepar, meus amigos, hoje foi dia de baguncinha para baixo. Unitis fechando com a queda de 6%, mas a queda foi muito maior. Saper 4 e Saper 3. E a bagunça foi grande hoje. As Unitis fechando com a queda de 6,5%, mas chegaram a cair. Vamos ver aqui. Unity chegou a cair 8%. As 4
8,4 e a 3 9,5. A 3 aqui, a da afundada mais legal. Então vamos às diferenças básicas na parte de negociação entre esses ativos. As ações ordinárias têm a liquidez média de 2,5 milhões de reais por dia. Hoje negociou quase 4 milhões. As 4 têm uma liquidez muito maior. Em média, o papel negocia 13 milhões de reais por dia. Hoje negociou 26 milhões. Então 100% de aumento no volume negociado. E as units movimentam muito mais ainda. A média está em 99 milhões de reais, hoje movimentou quase 148 milhões de reais. E em relação aos papéis, que tem a maior liquidez são as 4 e as 11. A 11 tem o seu topo histórico ali nos R$ 48,72. A 4 nos R$ 9,23. E a 3 nos R$ 11,79. Todos os papéis, claro que é a mesma empresa, né? Estão em tendência de alta. Inclusive, para baixo, Saper 4 tem uma região de suporte importante nos R$ 7,00. Pode ser que com a oscilação de hoje, se o mercado der uma pesada, vá buscar essa região de suporte nos R$ 7,00. Ali é para o preço se segurar. Para cima, ganha tração com o rompimento desse outro topo, que está ali na região dos R$ 7,00, que foi justamente a máxima de ontem. Percebam que, assim como o Ibovespa, as ações da Sanepar estão com a formação de fundo na região dos 7,70, 7,80. Veio batendo lá desde o início do mês e se segurando. E estão com dificuldade para ficar aqui acima dos R$ 8,00. Hoje foi lá abaixo dos R$ 8,00 e conseguiu botar fechamento levemente acima. Então daqui, se pegarmos algo mais ou menos assim, manutenção acima dos R$ 8,00, aumenta a probabilidade de nas próximas semanas tentar romper ali o topo histórico. Vou ficar de olho aqui na Saper 4, que é o papel com a liquidez mais adequada, vamos dizer assim. E na 3, a região de fundo é aqui na região dos 8,50, que é onde está uma região de suporte importante. Não chegou nem perto lá hoje. A mínima foi 9,48. E para cima, o último topo importante é nos 10,60. Bateu ontem. Rompendo aqui, ganha mais força. Próxima parada seria nos 11,79. E para baixo, entre os 8,50 e 7,50, região de suporte muito importante. O preço não bate nessa zona desde dezembro de 2025. E você? O que você achou da Sanepar? Deixe abaixo no seu comentário. Se gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. E até mais, meus amigos.